Os maçons são um grupo secreto que, segundo relatos, controlam o mundo e estiveram em muitos dos principais eventos da história do planeta. Você os conhece? Bem-vindo, esse é o canal Infinito e sempre trazemos histórias extraordinárias. Agora chega de enrolar e vamos à história! O nome maçom vem do francês, que quer dizer pedreiro, e o nome faz sentido já que na Idade Média era a época de grandes construções como castelos e catedrais. Há fortes indícios que os maçons se originaram junto ao rei Salomão, do qual o mesmo disse que queria construir, na época, a Casa de Deus na Terra, uma mega estrutura que nunca havia sido cogitada antes. Pensa só, um homem quis construir a casa de Deus na Terra. Só que como ele vai fazer isso se na época as pessoas eram totalmente diferentes uma das outras? Eu falo na língua mesmo. Uma vila não consegue se comunicar com outra tão facilmente como é visto nos filmes e séries por aí. Hoje em dia mesmo é algo extremamente difícil, até mesmo para, por exemplo, empresas multinacionais se comunicarem com a cultura de outros países, seja pela língua, seja pelos costumes, os fusos horários, muita coisa. Imagina só na Idade Média, seria um terror. Vendo que isso seria um desafio, Salomão decidiu então chamar Hiram Abif, que seria o projetista, e que também ia cuidar do maior problema, a mão de obra, pois não existiam escolas e, como já foi dito, era extremamente difícil a comunicação entre as pessoas das vilas mais distantes, pois quase ninguém sabia ler e, já que não haviam escolas, imagina aprender outra língua ou costumes. Em resumo, ninguém tinha educação na época e era algo impossível de se fazer. Então, Hiram Abif teve uma ideia, uma forma de comunicação universal que seria por toques, gestos e sinais, que poderiam ser usados para indicar o que deve ou não ser feito. A partir desse ponto, a história se desenrolou até chegar na maçonaria que conhecemos. Uma curiosidade é que os gestos e sinais foram aprimorados e eles são usados até hoje, fazendo com que um maçom reconheça o outro apenas com um toque, mesmo se eles não falarem nada um para o outro. Existem outras histórias de como os maçons surgiram, só que são histórias mais fantasiosas. Nesse vídeo eu estou focando na parte mais plausível de toda essa história, até porque não há necessariamente um documento provando data, hora, o local exato de onde eles se criaram. E eu sei que você deve estar se perguntando agora, ué, cadê as coisas que são espalhadas por aí, que fazem pactos com o carinha lá de baixo, chifre, sacrifícios e outras coisas mais? Olha, a gente tem que lembrar de uma coisa, o contexto das coisas. Estamos falando agora do grupo já formado e que se deu na Idade Média, uma época onde os maçons já se declaravam um grupo seleto de pessoas. Só que a grande narrativa de tudo na época era feita pela Igreja Católica, onde faziam muitas atrocidades na época em todas as novas terras que eram conquistadas. A igreja sempre impunha seus dogmas e destruíam ou demonizavam outras culturas e religiões. Pensa em quantas outras cidades, religiões, culturas foram totalmente destruídas por conta da igreja. Vendo isso, muitas pessoas e também os maçons começaram a ficar cada vez mais escondidos e se mover com muita cautela. Porém, a igreja tinha um motivo a mais para odiá-los, pois a maçonaria tem como base as ideias iluministas, das quais queriam trazer a humanidade para a luz da razão e iam contra o domínio ornamental da Igreja Católica e da monarquia absolutista, defendendo o uso da ciência e da razão. Lembrando que nessa época ou você estava com a igreja ou estava contra ela. E a grande maioria dos seus seguidores simplesmente te matava sem remorso algum, pois, entre aspas, eram mandadas por Deus. Como já foi dito, a maçonaria tinha muitas ideias iluministas, e os principais objetivos dos maçons com as pessoas são
ajudar os homens a fortalecer o seu caráter, ou seja, ser alguém de boa índole, melhorar sua bagagem moral e espiritual e também aumentar seus horizontes culturais. O que a maçonaria quer é que seus membros façam uma profunda e sincera reforma de si mesmos, pois um indivíduo melhor deixa o mundo melhor. Levando em consideração tudo o que foi dito e muitas informações oficiais, não dá para dizer que são um grupo de pessoas ruins. E se eu falar algo sem tomar lados, ao meu ver, são muito mais como uma concorrência da igreja do que seguidores do submundo. Claro que ainda assim são pessoas que têm um grupo secreto, que hoje em dia não é tão secreto assim, e que não se sabe exatamente o que é discutido em suas reuniões secretas. Obviamente não falam de futebol de domingo bebendo cerveja, mas achar que fazem sacrifícios, rituais e outras coisas horrendas, vendo tudo que eles pregam, eu acho que é forçar um pouco a barra. Esse grupo já teve influências em diversos eventos históricos, como por exemplo a independência e fundação dos Estados Unidos, das quais 55 pessoas que assinaram a Declaração de Independência, 9, incluindo George Washington e Thomas Jefferson, primeiro e terceiro presidente do país, eram maçons. Hitler também não era fã do grupo, fazendo o possível para ridicularizar e conseguindo levar para debaixo da terra muitos membros do grupo. Mas, caso não saiba, os líderes aliados também eram maçons, entre eles o famoso primeiro-ministro britânico Winston Churchill e o presidente dos Estados Unidos da época, Franklin Roosevelt. E não pense que o Brasil escapou da influência da maçonaria. Dom Pedro I era um maçom por conta da influência de José Bonifácio, o patrono da independência, que foi o primeiro grão-mestre oriente do Brasil. E por falar pessoas importantes, vou mencionar quem já assumiu publicamente fazer parte do grupo. Michel Temer. Isso mesmo, o ex-presidente do Brasil é um membro assumido do grupo, o que dá uma ideia da influência do grupo aqui e no mundo. Mas e você, sabia da influência e dos integrantes da maçonaria? Se deixei escapar alguma coisa, deixa aqui nos comentários e se gostou do vídeo, joga o like e compartilha o vídeo, ok? Um grande abraço e até mais!